nome, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Oh, Pai maravilhoso, que a Tua graça alcance o Teu povo, Pai, dando-nos um coração quebrantado, cheio do Teu Espírito, Senhor, cheio da Tua bondade e misericórdia. Obrigado, Espírito Santo, nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Presbítero Jair estará trazendo a palavra nesta noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Onde o Senhor está, é lugar de cura, é lugar de libertação e é lugar de salvação. E o Senhor está no nosso meio essa noite. Então hoje, como nos dias que nós nos aproximamos de Cristo, será um dia que haverá cura. Você crê assim? Então diga graças a Deus. Seremos curados essa noite, porque o Senhor nos cura, o Senhor nos trata. Ele é o Deus bondoso e generoso. Eu queria ler com você de novo em Hebreus 12, lá no capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esse é o tema dessa noite. Lançando fora a raiz da amargura. É pesado. Quem nunca, não? Quem nunca se sentiu magoado, se sentiu ofendido? Eu acho que é um tema bastante pesado. E isso é bom, porque é a palavra de Deus nos confrontando para nos trazer cura. Vamos ler aqui a introdução. Precisamos nos recusar a deixar que a amargura crie raízes em nossos corações. Também devemos estar atentos para não permitir que fiquemos ofendidos ou permanentemente irados. Isso significa que não podemos seguir os nossos sentimentos. Devemos deixá-los de lado e fazer o que Deus pede que façamos. Se possui dificuldades nessa área, encorajo-o a buscar a graça de Deus ao seu favor, imerecido, e a sua bênção espiritual, deixando que a sua graça desfaça as profundas raízes de amarguras que os embaraçam. Realmente não existe outro modelo, não existe outro formato, não tem outra maneira de nós conseguirmos lançar fora a armadura, esse problema, se não for com o poder de Deus em nossas vidas. Se nós não nos recorrermos a Cristo, é impossível que lancemos fora. É impossível, de nossas forças mesmos nós não conseguimos. Mas tendo Deus na nossa vida, no comando de nossas vidas, sim, seremos bem-sucedidos. O poder das raízes da amargura. Nós vemos que Hebreus, que diz que para nós cuidarmos, para não sermos excluídos da graça de Deus, e que essa amargura, a raiz da amargura não brota em nossos corações, causando perturbação em nós e nas pessoas que nos cercam, porque ela não afeta somente nós, mas afeta também as pessoas que estão ao nosso redor. O autor dos Hebreus usa a expressão raiz de amargura para descrever a origem e desenvolvimento desse sentimento prejudicial. A raiz representa a parte oculta e profunda do problema, que não pode ser visível à superfície, mas que, se não for tratada, pode crescer e causar danos,
trazendo uma ênfase e importância de lidar com as raízes de amargura em nossas vidas. E em vez de apenas tratar os sintomas visíveis e aparentes. Eu penso que o escritor dos Hebreus, ele poderia ter usado, não poderia ter usado um outro sinônimo, um outro substantivo para essa situação da raiz de amargura. Porque se ele dissesse assim, olha, cuidais para que o galho de amargura não cresça, ou então que aquele fruto amargo não cresça, não estaria de encontro com a amargura. Por quê? Eu trouxe uma foto, eu queria mostrar para você essa foto, porque a raiz, ela está no solo. Essa aqui é uma figueira falsa. Figueira não, seringueira falsa. Você conhece essa? Apaga um pouquinho aí para a gente ver melhor. Você já viu essa planta? Aqui apareceu folhas ali, sabe? Ela dá umas folhas grandes, lisa. O nome dessa planta é seringueira falsa. Aí, o que eu quero dizer com essa seringueira? Quando eu morava no sítio, morava na fazenda, tinha uma planta dessa de frente à minha casa. Ela estava da entrada da minha casa cerca de uns 50 metros. Aí eu morava na casa da fazenda, a casa era grande, e depois aí tinha um campinho de futebol, onde a gente brincava de futebol. Depois a casa, e uns 40 metros depois da casa, tinha um poço, onde a gente tirava água. E o interessante é que de vez em tempo, nós íamos lá e olhava dentro do poço. E acredita que dentro do poço, existia raízes dessa planta? A raiz da amargura, ela não é visível. Porque eu posso estar falando com você aqui e ter um ressentimento com alguém, ou estar ressentido com alguma coisa e você não vê. Eu posso até sorrir, aquele sorriso amarelo, falando com alguém ou com alguma pessoa, mas lá dentro existe aquela raiz de amargura. Então é por isso que ele trata como raiz, porque é profundo, você não consegue visualizar. É algo íntimo, é algo seu, é algo que você traz para si. Na verdade não deveria ser seu, mas você toma para si, através da ofensa. Ofensa que às vezes você mesmo cria, ofensa que às vezes não foi nem proferida, mas foi algo que você sentiu. Eu sempre discuto esse assunto e digo que comunicação não é o que a gente fala, é o que a outra pessoa entende. E às vezes toma para si essa ofensa, e essa ofensa maltratada vai se tornando semelhante às raízes dessa planta, dessa seringueira falsa. E ela se delonga, viu? Eu nunca vi uma planta com uma raiz que vá tão longe quanto essa seringueira falsa. Ela se aprofunda e vai para o fundo, para a lateral, para o lado. Os galhos, ela chega ao ponto dos galhos soltarem raízes e elas descerem dos galhos. Aí é que a palavra diz que, porque pode contaminar os demais. Ele vai crescendo um ponto, vai crescendo de uma forma tamanha, que aí já não chega a ponto de não ficar mais só debaixo do solo. Ela começa a descer do galho para atingir o solo. Eu assemelho essa raiz de amargura a uma planta parecida com essa que a gente viu aqui, a seringueira falsa. É terrível. É terrível. Mas para que essa raiz ela se mantenha, é necessário que haja nutrientes. E nós estamos falando de algo espiritual, estamos falando de algo da alma. E essa raiz de amargura,
ela cresce dentro de nós, dentro das pessoas, é de dentro para fora, e ela se sobrepõe sobre a alma, que simboliza o coração, e ela vai criando ali aquela raiz e tomando o coração, e vai crescendo, e ela precisa de nutrientes para se manter, e ela começa a sugar, e interessante, que ela não passa a sugar coisas boas, criamos um hábito, se cria um hábito, e tudo vira ofensa. E hoje as pessoas andam tão sensíveis, né? Tão sensíveis, porque a gente às vezes está olhando para os homens, porque às vezes a gente perde o nosso foco, ao invés de olhar para o Senhor, nós olhamos para as pessoas, olhamos dos lados. O homem, o ser humano sempre procurou referências, e na maioria das vezes as referências que se buscam são referências erradas, porque as referências são os homens, talvez porque é mais fácil, porque Cristo diz que, Paulo já diz que sejamos imitadores como Ele é imitador de Cristo, aí é um pouco mais difícil, né? Louvado seja Deus. Quais os nutrientes que se encontram em nosso coração? E falar em coração, o coração é algo que precisa ser tratado, né? O coração a gente precisa estar dando uma olhada nele, sempre, não simplesmente fazendo o check-up de sempre que se faz, mas o nosso coração, alma, é necessário que façamos uma avaliação, e nada melhor que um momento como esse, um tempo como esse, para que nós façamos essa avaliação. O livro de Provérbios, capítulo 4, 23, fala sobre esse assunto. Diz assim, vamos ler ali, Provérbios 4, 23, por favor. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais um pouquinho. Desvia-te da falsidade da boca, afasta-te da perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. O interessante é que o Senhor orienta através da palavra a guardar o coração. E eu sempre ouvia essa palavra e ficava por aí, sobretudo guarda o seu coração. Mas como? Ele diz como: guarda a tua boca, olha para frente, não olhe para os lados, não tosqueneje, não se perturbe, mas olha para frente, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, guarda a palavra dentro de ti. Faça como Jeremias 15 diz: achando as tuas palavras, logo as comi, e para mim foi a alegria do meu coração, porque pelo teu nome eu te chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que seja assim, louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que passam a vida inteira indo e vindo, muitos entram em uma rotina e não se dão conta, não mais liberam perdão, não esvaziam a alma, andam como verdadeiros sacos de batatas apodrecendo, que são as ofensas em suas costas, que pesam e cheiram mal. E como eu disse, ofensas que são ditas e ofensas que não são ditas. Às vezes a pessoa cria uma raiz de amargura justamente porque a outra pessoa não falou nada. Já é um motivo para criar uma raiz de amargura. De repente uma pessoa, um irmão ou alguém em casa, talvez está numa situação, um conflito, um momento conturbado entre ele e Deus, e está tentando resolver alguma coisa, está apressado, e talvez é costumeiro aquele cumprimento, aquele oi, e de repente passou, não falou nada. Nossa. E de repente já é motivo para criar
vai ficando amargurado, entristecido, e traz para si isso que não é seu. São ofensas que são recebidas sem que haja uma só palavra. Traz para si: meu irmão não falou comigo hoje, passei por ele, não me deu a paz do Senhor, não me deu um oi, não me falou um bom dia, não me mandou uma mensagem hoje. Ao invés de ligar ou tentar procurar saber: ô irmão, eu vi você estava apressado hoje, está tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? No entanto, cria para si uma ofensa própria. De repente, uma situação de afinidade. Há pessoas aqui que eu tenho mais afinidade, há pessoas que eu ainda não tenho tanta afinidade, e por conta disso, imagina-se que aquele irmão. Mas para onde a gente vai? Nós estamos aqui para ir aonde? Não é para os céus? E lá a gente não vai estar juntos? Não é esse o nosso objetivo? Então a gente precisa se respeitar, se conhecer, e como diz a palavra, se possível, seguir a paz com todos, respeitando o espaço de todos, o espaço de cada um, e amando. É assim que é a ordenança do Senhor para as nossas vidas. A amargura, muitas vezes ela está relacionada a frustrações, ressentimentos, trauma, ou situações que resultam em mágoas e razões para se tornar desgostoso com a vida. No entanto, o que muitos desconhecem é que esse sentimento não faz apenas mal a si próprio, mas também às pessoas que estão ao seu redor. Então, esse sentimento, essa amargura de alma, essa raiz de amargura, ela está ligada a frustrações, as situações que você são expectativas versus realidade. Expectativa em relação a pessoas, e em algumas situações, eu confesso para vocês, hoje é um dia de cura. Eu tenho um sério problema, não tenho mais, com promessas. Mas graças a Deus, depois que eu me tornei eleitor, melhorou um pouco. Mas é algo que eu pedi misericórdia do Senhor para tratar em mim. Por quê? Porque se tem algum problema que eu tinha no passado, era promessas. Porque eu ficava me falando assim, eu não pedi nada, eu nunca pedi nada para essa pessoa, eu nunca desejei nada e nunca deixei transparecer esse tipo de coisa. Aí a pessoa vem, chega, te promete que vai fazer algo por você, ou que vai te dar algo, aí passa um mês, um ano, 2 anos, esquece. Isso para mim, Jair, isso me trazia amargura dentro de mim. Mas eu não pedi nada para esse cidadão. Às vezes eu me encontrava com essas pessoas no meu dia a dia, e olhava assim e falava. Uma vez eu fui confrontado, era um relacionamento de trabalho, e aí eu falei: mas o que aconteceu? Por que você está tão diferente assim? Eu tive vergonha de falar, mas aí eu fui falar com o pai. Falei: pai, tira de mim essas coisas, eu sozinho não consigo, eu não quero esse tipo de situação. Eu quero me relacionar bem com todo mundo, e eu quero relacionar bem com esse meu irmão, com esse meu querido, com esse meu chefe. E o Senhor tratou. Aí depois veio a campanha política, pastor, aí resolveu, porque aí o pessoal prometia, não cumpria mesmo, então. E eu fui curado, fui tratado dessa situação. E é exatamente isso. E isso estava se tornando dentro de mim uma raiz parecida com a raiz daquela planta falsa. Esqueci o nome da planta de novo. Seringueira. Porque aquela seringueira é falsa, porque o látex dela não é bom.
vai dar outra. Ela só tem raiz e folha. E aquilo me fazendo mal, me fazendo muito mal. E aí, falei, olha, eu não preciso de nada disso. Algo que ele me prometeu que eu não ia nem usar. Mas aquilo me fazia mal, porque ele tinha prometido e não tinha cumprido com a palavra. Porque no meu pensamento, se eu der a minha palavra para você, eu vou fazer tudo o que for necessário para cumprir. Eu não gosto de prometer nada para ninguém. Porque se eu prometer, eu vou fazer o que for possível para cumprir. E eu pensava que tinha que ser desse jeito também. E era algo tão banal, algo tão bobo. Só que aquilo vai criando a raiz de amargura, vai trazendo para si. São ofensas que você vai abraçando para si. Mas a palavra de hoje diz, olha, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A palavra hoje é: lança fora todas e quaisquer raízes de amargura que possa existir. Isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Isso impede que nós entremos na mansão celestial. Porque se há raiz de amargura, significa que não há perdão. E se não há perdão, ficamos distantes da graça de Deus. Diz: se nós não lançarmos fora a raiz de amargura, nós vamos nos privar da graça de Deus. E aí nós viemos, vamos e imos e cantamos. Muitas situações estão de pessoas que andam, que vão e que vêm e que acenam, mas não tem mais aquele mesmo calor, aquele mesmo fervor, aquela vontade de exaltar o Senhor como exaltava antes, e ainda se perguntam o porquê, e não sabem o porquê. E talvez uma das razões é algumas raízes de amarguras que estão escondidas lá dentro de nós, que nós não queremos abrir mão. Nós achamos, mas como é que pode? Eu sempre fiz da forma correta, eu sempre fiz o melhor. Outra situação é a ingratidão. Quantas vezes que você faz, que você traz, que você coloca, que você dispõe, e aí você fica esperando algo daquela pessoa, ou pelo menos um obrigado, e nada. E isso gera motivo para a raiz de amargura. Quantas vezes no trabalho a pessoa se doa tanto, e trabalha tanto, e faz tanto. Quantas vezes o camarada vai lá, passa o crachá e volta a trabalhar de novo, e esperando algo, e aí de repente se sente que não é reconhecido, e cria lá dentro de si uma raiz de amargura. Mas o Senhor nos ensinou que é tanto escravos quanto trabalhadores para fazer para os nossos patrões como se estivesse fazendo para Jesus, não é? Não é isso que a palavra ensina? Eu não me recordo do livro, não sei se é Filemão, não me recordo, mas ele diz que nós temos que trabalhar. Gálatas 6, o pastor está dizendo aqui, como se estivéssemos fazendo para Deus. Então, a nossa retribuição não vem do homem, ela vem de Deus. Só que se o nosso coração estiver com essa planta tomada dessas raízes que entrelaçam e sugam a seiva, sugam o nosso melhor, nos sufoca, nós não viveremos na graça que o Senhor conquistou para nós. É necessário que lancemos fora todas as raízes de amargura. Amém? Porque se não houver cura, se não curada ou liberada, deixa-nos sensível para o aumento da dose.
É como uma droga que se toma, que se torna viciante. Experimentamos e gostamos, porque esse veneno atrai mais veneno. Então, a escritora aqui está dizendo que esse mal, quando você vai tomando para si né, essas ofensas, você vai acreditando que você está sempre sendo ofendido, que as pessoas estão sempre, ou então aquela pessoa determinada está sempre te ofendendo, sempre te magoando, e aí você vai acreditando nisso, e vai se tornando um vício, e cada vez você diz, ou para alguém, ou para o Senhor: Senhor, está vendo? Misericórdia, Senhor, misericórdia, olha essa pessoa, não muda nunca, quando a mudança teria que partir de nós. Olha, não muda nunca, sempre assim, sempre desse jeito, sempre me ofendendo. Torna um vício. O livro de Salmos 42, 7 diz que, sabe, lembra lá? Um abismo chama outro abismo. Então essa ofensa você vai criando e acumulando no seu coração, e vai chamando para si mais ofensa, e vai se vitimizando. Ai, coitadinho de mim, nossa, todo mundo, esse irmão sempre, essa pessoa sempre, ou então lá em casa sempre, olha, puxa, eu tenho feito tanto, e vai criando para si aquela amargura, aquela situação tão desagradável, tão ruim, de vítima. Vamos ver aqui a leitura. Pensando ser um remédio de cura, mas ficamos tão viciados que passamos a provocar situações para novas confusões. A escritura diz que nós somos capazes de provocar as situações para gerar as ofensas. Como já estamos acostumados, né? Então, e justamente aquela situação do trabalho que eu acabei de dizer. Vai continuar fazendo, para continuar dizendo que não é reconhecido, para continuar dizendo que não é valorizado, e para se tornar cada vez mais ofendido, e cada vez mais essa raiz crescer e se aprofundar. Diz que vem uma nova carga de veneno. E falando em veneno, Deuteronômio 29, no versículo 9, diz assim, ó, vamos ler, Deuteronômio 29, 9. Eu anotei aqui: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar aos deuses daquelas nações, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produz esse veneno amargo. Por quê? Você vai enchendo o seu coração de raiz de amargura, dessa veneno amargo, e vai tomando o espaço de Deus. Vai tomando. Você sabe as canções, sabe os versículos, mas vai perdendo as forças, vai sendo minado, vai sendo sugado. E é por isso que hoje é dia de lançar fora toda a amargura, toda a raiz de amargura. Muitos têm menos, outras têm um montão. Talvez alguém tenha, dá para pegar assim com a ponta do dedo. Talvez outras pessoas estão com o coração tão arraigados que precisam uma força grande para tirar essa raiz de amargura e lançá-la fora. Mas eu digo uma coisa: não se preocupe, porque a força não é minha, a força não é sua, a força vem do Senhor, e Ele já está liberando essa força aqui essa noite. Você crê assim? Pode dizer glória a Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Olha, e como eu disse, só existe uma maneira para solucionar essa situação. É necessário, diz aqui, ó, o chamado divino, a paz e o perdão. Romanos 12, 18, está escrito:
façam todo o possível para viver em paz com todos. O apóstolo orienta a, se possível, viver em paz com todos. Porém, Deus exige que perdoemos todos sem exceção, assim como Ele faz por nós. E voltemos a ter a paz com Deus, que por sua vez nos chama a seguir a paz com todos. Sabe o que é importante? Não só a gente perdoar aquelas pessoas que nos ofendeu, mas é importante você se perdoar. Porque às vezes nós mesmos conseguimos nos ofender. Lembrar que o Senhor levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, e que nós somos nova criatura. E lembrar também que nós somos humanos, passivos de erro e de falha, que todos os dias nós cometemos erros, falhas, falhamos com os outros e falhamos conosco. E é necessário que nós liberemos perdão para nós mesmos, olhar dentro de nós, nos perdoarmos do que nós fizemos e perdoarmos do que nós deixamos de fazer, e a partir de agora tomar uma decisão nova, agir de forma diferente. E qual forma que é essa? Seguir a bússola, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Seguir as orientações do Espírito Santo, que vem todos os dias, que nós recebemos quando abrimos as páginas desse livro sagrado, nos mostrando o caminho, nos perdoar por nossas negligências e tomarmos a direção da nossa vida através do Espírito Santo de Deus. O segredo é encarar a realidade. Isso é importantíssimo. É nós olharmos para dentro de nós, examinarmos a nós mesmos. Sempre na Santa Ceia, não tem como eu não me lembrar daquele versículo de Coríntios que diz: examina o homem a si mesmo, e assim toma-se desse cálice e coma desse pão. É necessário que façamos regularmente um exame dentro de nós, porque nós temos um objetivo, nós temos um foco, mas a nossa carne puxa para uma outra direção, tenta nos afastar de Cristo. E é necessário que nós tenhamos coragem de admitir erros que cometemos, coragem de admitir que é necessário liberar o perdão, coragem de admitir que necessitamos uns dos outros, que necessitamos de perdoar uns aos outros, porque então, se for diferente, não teremos as nossas ofensas perdoadas. Tragicamente, a amargura começa aos poucos, através de uma pequena palavra, um gesto quase insignificante, e sem perceber, nitidamente uma ofensa entra em nossos corações, fazendo morada no nosso íntimo ao longo da vida toda. Nós sempre pedimos e clamamos para que o Senhor faça morada. Ele é o único que deve fazer morada em nossos corações. Portanto, é necessário que nós lançamos fora, tira fora toda raiz de amargura, por mais que seja pequena, ou se for grande, lança fora. Efésios 4, 31, 32 diz que toda amargura, e ira, e cólera, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. E seria tão bom, eu sempre
falo essas coisas. Que tivesse uma chavinha que virasse. Mas não. É uma ordem. Tire do meio de vocês. É necessário que nós tenhamos essa ação. Somos nós que precisamos tirar de dentro de nós. É necessário uma mudança do destino, da direção. É necessário que você tire. A palavra não está dizendo aqui que o Senhor Jesus essa noite vai tirar de você. Não, nós aprendemos aqui, estamos aprendendo que é para você. Lança fora toda a raiz de amargura. E aqui nós acabamos de ler toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentro de vós. E antes, sede uns com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. E seja aqui dentro desse lugar que nós nos encontramos, e ficamos pouquíssimos tempos juntos, 1h30, máximo 2 horas, seja lá dentro da sua casa, no seu trabalho, que nós possamos aplicar o que está registrado no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, que diz assim: suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, e se tiver alguém queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Não dá para levar, não dá para carregar. É necessário que tenhamos, são 2 coisas: é coragem e humildade. Humildade para reconhecer que é necessário perdoar e liberar perdão, e coragem para pedir perdão e liberar perdão. O perdão não é seu, libere perdão. E em todo tempo, se você acha que ofendeu, peça perdão. Porque do contrário, nós aprendemos aqui, foi muito forte que nós ouvimos na quarta-feira, em Mateus 6:12. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendidos. Porque nós já somos novas criaturas. Nós estamos aqui e nós falamos isso. Somos pessoas que nascemos de novo. E para fechar, eu queria ler Gálatas 2, capítulo 20. Eu anotei aqui, está assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas quando eu leio essa palavra e lembro de todas as ofensas que Jesus carregou, todas as ofensas que foi o agravo dele por mim e por todos e tantas pessoas que aceitarem na cruz do Calvário, ele foi o mais ofendido, e portanto ele nos perdoou, e através dele nós recebemos o perdão, e tivemos o acesso, o direito de habitar nos céus dos céus. E não vai ser por conta de uma ofensa, de uma palavra que proferiram e que você entendeu mal, ou porque alguém não te deu atenção devida, ou porque o valor que você merecia não chegou até você. Você pensa dessa forma, que você vai deixar de herdar esse lugar, se você vai deixar de viver uma vida plena, gozando da graça de Cristo, que Ele nos concedeu, através da sua morte, na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida. Concluindo aqui, um pouco mais acima, o segredo é encararmos a realidade. Queremos ter uma vida de paz,
mas nos falta força, que somente podemos encontrar em Deus. Em Filipenses 4,13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Sugere, faça a seguinte oração: confesse ser incapaz de reagir sozinho à realidade, de toda a raiva, angústia e rancor, tudo que nos amarra e perturba. Confesse ao Pai. Faça uma oração e diga: Pai, sozinho não consigo, por favor, tome posse da minha vida e realize o seu milagre em mim. E acrescente declarando: no sangue de Jesus tem poder. Amém. O autor traz uma sugestão de oração, e eu queria chamar você, se você tiver coragem, para fazer essa oração comigo agora, de dizer para o nosso Pai que nós não conseguimos fazer sozinho. Sabe, eu ouvi algo essa semana que diz assim, sabe, a palavra de Deus diz que aquele que não se tornar igual uma criança não entra no reino dos céus, não é isso? E a pessoa que comentou isso, ela trouxe uma situação interessante, porque hoje nós temos umas crianças que são uma bênção. Tem umas crianças hoje em dia que é uma bênção, tem um período de inocência, mas tem umas crianças que, eu não sei se é por conta da evolução tecnológica, só misericórdia. Aí você olha, mas fala, desses que é o reino dos céus. Mas ele trouxe um entendimento novo. Pode ser assim também, pode, mas essa pessoa, não me recordo bem o nome, ela diz: não, é porque uma criança, ela não consegue se virar sozinha. O Nicolas, se eu deixar ele aí na igreja e for embora, ele não vai se virar sozinho. Se eu deixar ele em casa e dizer: ó, Nicolas, se vira aí, ele não vai cozinhar, ele não vai preparar o banho, para a escola não vai de jeito nenhum. Então, ser como uma criança é estar na inteira dependência de Deus. Nós olhamos para dentro de nós e falamos: Pai, sozinho eu não consigo. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Eu quero não mais me ofender com essas coisas, mas eu não consigo. Eu quero olhar para aquela ingratidão e aceitá-la e dizer: olha, não tem problema, porque Cristo, Ele fez por mim algo que eu não merecia, e eu tenho que ser o exemplo de Cristo, seguir as pegadas de Cristo, mas eu não consigo dizer isso ao Senhor. Senhor, me ajuda a caminhar, e me ajuda a lançar fora toda raiz de amargura, e que jamais cresça em meu coração qualquer coisa parecida. Quando surgir alguma coisa, que eu lance fora de imediato e diga: olha, Senhor, me ajuda, porque no meu coração só vai crescer o amor, só vai crescer o perdão. Você pode orar comigo agora? Você pode se colocar de pé? Ó grande Deus, ó Senhor, muitas vezes dentro de nós cria-se raízes de amargura, Senhor, que nós toma todo o espaço de nossas vidas, do nosso sentimento, da nossa alma, do nosso coração. Ó Deus, que nós perdemos até as palavras de orações, Senhor. Pai, mas hoje, junto com os meus irmãos, eu entro diante da Tua presença, com base nessa palavra que nós ouvimos, Senhor, que eu ouvi, que eu trouxe, Senhor, como um canal de transmissão da Tua palavra, Senhor. O entendimento que nós necessitamos da Tua ajuda, Senhor. E necessitamos, Senhor, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, porque sozinho eu não consigo, Senhor, sozinho nós não conseguimos, Senhor. Pai, ó Senhor, dai-nos a força necessária para liberar o perdão, Senhor.
Dai a força necessária, Senhor, para tirar de dentro de nós todas e qualquer raiz de amargura, Pai. Todo ressentimento, Senhor, toda angústia, Senhor, toda falta de perdão, Senhor, Pai, que haja coragem, Senhor, que haja coragem agora, Senhor, em nossas vidas, Pai, para chegarmos diante daquela pessoa, ou diante daquela situação, Deus, e com um coração quebrantado e verdadeiro, e dizemos: olha, perdoa, ó Deus, ou então diante de uma outra cena, Senhor, chegamos, Senhor, diante de alguma outra coisa e liberarmos o perdão, deixamos, Senhor, que essa pessoa se sinta livre, Pai, para prosseguir o seu caminho. Deus, me ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, ajuda-nos, Senhor, dai-nos a força necessária, Pai, ó Deus, que essa palavra, Senhor, possa vir ao entendimento de cada um, e que possamos ser curados, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Que tudo seja como pedra, se comparado ao que tu tens pra mim, que o meu eu desapareça e que tu cresças, e que meu corpo seja para te servir, até que tudo seja como perda, se comparado ao que tu tens pra mim, que o meu eu desapareça e que tu cresças, e que o meu corpo seja para te servir. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Que eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Até que tudo seja
Deus é o teu nome, Jesus. Santo és tu. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Glória a Deus. Amados, é uma grande lição que o Espírito Santo traz para cada um de nós nesta noite, que a gente consiga captar isso para cada um de nós, esse entendimento desta palavra, que o propósito de Deus é que a gente se cure, é que a gente tenha um coração semelhante ao de Cristo, e a gente não se contamine e não contamine ninguém com as nossas amarguras. Porque quando a gente está contaminado, irmãos, a gente não fica sozinho com ela, não. Quando nós estamos amargurados, no caso, se é o homem que está amargurado, ele contamina a esposa, contamina os filhos, ou vice-versa. A gente não pode ter essa contaminação em nossas vidas. Nós podemos ser contaminados com a raiz de amargura. Imagine um lar amargurado, muito difícil, é cheio de raiz de amargura. Nós vamos orar pelo segundo mês do ano hoje. Quero convidar o Cícero para fazer esta oração pelo mês de fevereiro, que seja um mês de cura, um mês de paz, um mês de restauração, onde a gente consiga captar tudo que nós estamos aprendendo e viver isso para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. A graça e a paz. Querido Deus, nós queremos consagrar ao Senhor o nosso mês de fevereiro. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco o tempo inteiro, não nos abandona, não desiste de nós. Te pedimos, ó Deus, que esse mês seja um mês especial, que o Senhor nos ajude, que nós sejamos pessoas melhores. Senhor Deus, que o Senhor nos livre dessas raízes terríveis, ó Deus, de amargura, que nós possamos ser totalmente curados na nossa alma, curados no nosso interior, que nós possamos, Senhor Deus, ser exemplo para as pessoas que vão estar perto de nós. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor, pedimos que seja um mês com muita saúde, com muita prosperidade em todas as áreas, Pai, prosperidade na família, prosperidade, Senhor Deus, com os filhos, no trabalho, Senhor Deus, em todos os lugares, ó Pai, prosperidade com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus nós consagramos esse mês de fevereiro ao Senhor e te agradecemos desde já, porque cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as situações, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar o Senhor com uma salva de palmas, agradecer a Ele, em nome de Jesus. Se o Senhor quiser e nos permitir, amanhã estaremos de volta aqui às 20 horas, novamente para a gente continuar com a nossa campanha em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor.